Fala galera, bom dia, tudo bem? Vamos fazer o Market Map, nosso programa aqui no YouTube da Active. Minhas opiniões, mostro algumas operações toda semana, falo sobre o mercado, opinião sobre dados econômicos, enfim. Hoje tem muito assunto, né? Dá para fazer uns 2 programas com o que está rolando hoje, né? Eu fiquei devendo, falei no Twitter, mostrar uma operação que eu tenho feito, que eu dei uma refinada nela, que tem tido muito bons resultados. Eu vou mostrar os resultados para vocês, que é uma operação que envolve índice e dólar ao mesmo tempo, né? Vou falar sobre ela no início do programa. Antes de mais nada, antes de começar, já sabe, deixa o joinha, aperta ali o joinha, o okzinho ali, se você gostou, entendeu? Pra gente poder, o YouTube poder valorizar a gente poder ganhar espaço aí no YouTube. Tem que, né? Deixa o joinha ali. Se não gostar no final, tira o joinha. Mas já clica agora o joinha ali pra mim. E entra aqui, ó. Adilson, consegue botar pra mim? Isso, aqui, ó. Primeiro aqui. Isso, aqui, ó. Esse aqui é o meu Instagram, eduardo.boixá. Lá eu faço sempre, deixo comentários de operações, vídeos com algumas dicas, falo sobre alguns livros, enfim. A minha vida tá no Instagram ali, mais ou menos, né? Que eu vou contando aos poucos ali pra vocês. E no Twitter, Eduardo Boixá 5. Eu coloco um monte de operações que eu vou fazendo, dicas de como é que eu estou fazendo, por que eu fiz, que preço que eu entrei, que preço que eu estou saindo, enfim. Estou sempre conectado ali no Twitter, sempre tentando repassar algum conteúdo de qualidade para vocês. Então são as minhas 2 mídias aí. Se querem conversar comigo, mandem mensagem. Fico muito feliz, essa semana algumas pessoas me procuraram. Fico feliz que eu possa tentar ajudar. Óbvio que conversar por interação muito rapidinho ali, né, não consigo conversar muito, não é uma interação como se estivesse conversando com a pessoa ao vivo, mas gosto muito que as pessoas participem. Valeu, estou sempre à disposição. Vamos começar então? Assunto de hoje, estou devendo para vocês, desde a semana passada, falei que ia fazer no programa de hoje, uma operação que é a venda de dólar e venda de índice, ou a compra de dólar e a compra de índice, né? As 2 operações iguais, né? Vendas dos 2 ou a compra dos 2, né? Vamos começar aqui? Né? Então, operação dólar índice, vou ter uma apresentaçãozinha aqui bem simplesinha para tu poder entender. Por quê? Qual é a lógica, né, de você operar o dólar e o índice ao mesmo tempo? Bom, os 2 têm correlação gigantesca um contra o outro, né? Uma correlação inversa, digamos assim, né? Quando o dólar sobe, a bolsa piora e cai, e o vice-versa também vale. Quando o dólar cai, a bolsa melhora e sobe, né? Então, os 2 têm uma correlação inversa, muito direta, né? E se a gente acompanhar essa correlação ao longo do tempo, tem como você ganhar algum dinheirinho operando esse negócio. Vou mostrar para vocês como é que faz, né? Como é que eu tenho feito nos últimos dias esse tipo de operação. E a segunda lógica do negócio, né? A melhor parte, obviamente, é você vender o índice e vender o dólar. Você pode vender os dois contratos futuros, né? Tem iniciantes no site que acompanham o programa aqui, provavelmente. Tem como você vender uma coisa sem você ter. É possível. Você vende o contrato futuro, você vende o contrato futuro dólar e o contrato futuro de bolsa e fica só com o diferencial em financeiro de cada operação, né? Então dá para fazer os 2 também. Tanto aqui na plataforma da Active, né, operando com a corretora, como qualquer outra corretora, porque afinal de contas o mini índice, o mini dólar são ativos brasileiros aí que estão em todas as corretoras, princípio, né? Não tem como não operar mini índice, mini dólar nas corretoras no Brasil. Aqui na Active também temos. Então, como montar a operação? Primeira coisa que é muito importante, né? Como montar a operação? É para observar a diferença da volatilidade. O que é a diferença de volatilidade? O índice varia mais do que o dólar. O índice balança muito mais, né? Volatilidade é isso, né? É o quanto que o ativo se movimenta. O índice balança mais, uma estimativa de mais ou menos 2 vezes mais do que o balanço do dólar. Então, uma alta de 1% no dólar corresponde a mais ou menos uma queda de 2% no índice. Mais ou menos isso é a ideia, né? 2 para 1, né? Como é que a gente faz isso? Pô, se você sabe que um ativo balança mais do que o outro, quando você for fazer a operação, para você ficar neutro na operação, você tem que balancear isso no financeiro. Ou seja, você tem que vender mais o financeiro em reais, em dólar, do que, né, para cada um financeiro vendido no índice, você tem que vender 2, né, para cada R$1 vendido no índice, você tem que vender R$2 no dólar, porque o dólar varia menos.
né? Para poder você compensar essa variação. E o último detalhe que eu acho que é muito importante, que é você tem que olhar os preços sempre do mercado à vista. O que quer dizer isso? O mercado futuro, com relação à vista, se vocês pegarem aí, vocês vão ver, os mais experientes já conhecem, já sabem que funciona assim, os mais iniciantes não, nem tanto, né? O dólar futuro, normalmente, salvo uma época na minha vida só, que foi a eleição do Lula em 2002, que o dólar futuro ficou mais barato que o dólar à vista, né? O dólar futuro ele é sempre mais caro, mais alto do que o dólar, o dólar futuro é sempre mais alto do que o dólar à vista. E o índice futuro é sempre mais alto do que o índice à vista, né? São dois, sempre vai acontecer isso. Por quê? Porque a taxa de juros no Brasil é alta. Por isso que o custo de carrega é mais alto. A conta para chegar no dólar futuro é simplesmente uma conta de chegada. É taxa de juros em reais contra a taxa de juros em dólar. A taxa de juros em dólar é sempre, eu não vou falar que é para sempre na história da humanidade, porque pode ser que mude, mas provavelmente durante todo o tempo que a gente operar o mercado financeiro, a taxa de juros no Brasil sempre vai ser mais alta que a taxa de juros nos Estados Unidos. Então esse diferencial de carrego positivo que a gente chama, né? Então o dólar futuro é mais caro, ele vai migrando ao longo do tempo, ele vai caindo, até chegar no último dia ele ter o mesmo preço do dólar à vista, né? Então, se você ficar olhando só os preços do dólar futuro e do índice futuro, você vai errar na conta, porque ao longo do tempo você não vai ter base, a base tua vai se perder. Tem que olhar sempre os ativos no mercado à vista. Não sei se ficou muito claro, mas vamos seguir. Próximo, Adilson. Ah, não, próximo, Adilson. Sou eu que estou com esse negócio aqui hoje. Peraí, sou eu, peraí. É isso, pá. Aí eu montei uma memóriazinha de cálculo aqui para vocês, ó, né? A tabela de cima, você tem o índice e o dólar aqui, a volatilidade que eu estimei mais ou menos a do índice como sendo 30% ao ano, e a do dólar 15% ao ano, só para falar que o índice varia 2 vezes mais do que o dólar, né? É 2 vezes maior, ou seja, você tem que equiparar em reais aqui, BRL reais, você tem que equiparar, você tem que balancear isso em reais, ou seja, para cada 100 mil reais de índice, 200 mil reais no dólar, né? 200 mil reais no dólar. Isso dá um financeiro por contrato do mini, lembrando que o mini índice é o valor dele em pontos, 20%, né? 20% do valor dele em pontos é o valor em reais do mini índice, e o dólar é 10 mil dólares cada contrato. Então, isso aqui dá um financeiro por contrato, cada contrato tem um financeiro de 21 mil reais no índice e 52 mil reais né, mais ou menos. Quando eu fiz essa planilha estava isso, o dólar caiu depois e o índice subiu. Mas mais ou menos isso, que dá em contratos 4,58 contratos de índice contra 3,83 contratos de dólar. O que quer dizer isso? Aqui embaixo eu botei aqui, ó, 2 para 2,5. Para cada 2 contratos de mini dólar, 2,5 contratos do mini índice. Aqui na Active você consegue operar o contrato fracionado, né? Aqui na Active você consegue operar 2,5 contratos de índice. Já né, você pode operar menos, pode operar 1 contra 1,20, né? Você pode, inclusive, operar lotes menores, se você tiver uma carteira menor. Aqui na Active dá para fazer. Nas outras corretoras, não. Nas corretoras você tem que operar o valor do contrato que tem na bolsa, né? E aí você vai ter que fazer 4 para 5. Talvez você tenha que fazer um lote um pouco maior para poder ficar balanceado corretamente. Aqui você consegue operar 2, 2,5. E aí eu fiz uma conta aqui para mostrar para vocês o que nós temos que olhar. Nós temos que olhar aqui o mercado à vista, ó. Então o mercado futuro é esse, né? 5,380 era o último exemplo que eu peguei para poder fazer isso aqui. O futuro 109,220. Casado é exatamente, a gente no mercado chama de casado, de diferencial do dólar à vista para o dólar futuro. O nome disso chama casado. Eu chamei de casado aqui, mas é o diferencial do dólar à vista para o dólar futuro e do índice à vista para o índice futuro. Está aqui em pontos. E quanto que seria o à vista? Vejam que o à vista é mais barato, tanto no dólar quanto no índice, né? O dólar comercial é mais barato que o dólar futuro e o índice Ibovespa à vista, né, o que está rodando na televisão, é mais barato também do que o índice futuro. Então, você tem aqui os preços à vista, com os pesos, né, 2 contratos contra 2,5, a soma dos dois é o grande lance, que é o que eu tenho acompanhado nos últimos dias. Eu somo os dois valores, né, os 2 contratos de índice, quanto é que dá um financeiro 2 contratos de índice, e quanto é que dá o financeiro 2,5 contratos de 2 contratos de dólar e 2,5 contratos de índice no mercado à vista.
Isso dá um financeiro, estava dando um financeiro na quinta-feira, que foi o dia que eu montei essa apresentação, perto de R$161 mil. Né? Esse número é um número importante. Você vai ver que esse número balança ao longo do dia, óbvio, você tem que rebalancear ele ao longo do tempo, mas esse número é o número que a gente tem que ficar de olho nele. Toda vez que esse número ficar muito caro, a gente vende, toda vez que esse número ficar muito barato, a gente compra. Passar aqui mais um slide. Então a dinâmica é essa, acompanhar a soma dos financeiros. A soma do financeiro do contrato de índice com a soma do financeiro dos contratos de dólar no mercado à vista. Se subiu muito, a gente vende os dois. Se caiu muito, a gente compra os dois. E dá preferência sempre na venda. Por quê? Sempre é melhor vender os dois do que comprar os dois. Por quê? Porque o carry é positivo. Se você errar a entrada, né, e se você segurar 1, 2 dias, só o carry positivo pode te voltar ao preço original. É óbvio que balança muito, vocês vão ver que balança bastante, o carrego não é tão grande assim perto do que balança o mercado, mas é uma justificativa a mais para você tentar ficar sempre vender os dois. Dá preferência para isso. Próximo. Então aqui eu montei uma planilha com os resultados que eu tive desde o dia 15 de dezembro, do dia que eu tentei sistematizar, né, desde quando eu sistematizei essa operação dessa maneira que eu estou falando para vocês. Veja uma coisa interessante aqui, ó. Então são todas operações reais, tá? Todas operações reais. Então aqui tem duas no dia 15 de dezembro, duas no dia 20, uma no dia 19 de dezembro, no dia 20. Essas pintadas em vermelho aqui são as únicas operações que eu comprei o dólar e comprei o índice. Todas as outras eu vendi e vendi. Né? Essas duas aqui eu comprei, todas as outras eu vendi e vendi. Em amarelo são aquelas que eu fiz exatamente o múltiplo de 2 para 2,5. Eu não alavanquei, eu fiz o 2 para 2,5, tá? E os resultados, aqui os resultados, essa coluna P&L é o resultado em reais, e essa coluna P&L em dólar, o resultado dela em dólares, tá? Mas o resultado em reais está aqui. Então o amarelo foi exatamente que eu fiz uma alavancagem, eu fiz só o preto, 2 para 2,5. As em laranja claro, foi a que eu fiz 4 para 5. E as em laranja escuro, que eu só fiz uma vez, eu fiz vezes 4, eu fiz 8 para 10. Essa laranja escura foi bem mais alavancada. Por que ela ficou alavancada? Eu faço primeiro o pequeno lote, eu faço o lote inicial 2, 2,5, espero. Se for a favor, ótimo. Se for contra, eu aumento um pouquinho. Se for a favor, ótimo. Se for contra, eu aumento mais um pouquinho. Por quê? Eu vou dando espaço. Como eu acho que o mercado, eu tenho uma chance maior, na minha opinião, do mercado voltar para o meu preço inicial, ou então pelo menos para... Eu me permito operar menos do que até 1 para 1 de resultado, tá? Menos do que 1 para 1 de resultado. Por quê? Porque o retorno é muito... O número de acertos é muito grande dessa maneira que eu estou fazendo. Então aqui, por exemplo, eu tive 12 operações, só uma eu perdi dinheiro, que foi essa aqui no dia, no dia 2 de janeiro. Ó. Perdi uma só em 12 operações, ou seja, eu aceito até perder, que o meu ganho-retorno seja pior do que 1 para 1, porque o retorno, o número de acertos é muito grande. Né? Obviamente tem que ter stop. Todo programa aqui eu falo a mesma coisa, galera. Tem que ter stop. Bota um número financeiro na cabeça que você pode perder naquela operação. Você pode até alavancar, pode até ir aumentando, como eu fiz aqui, a operação, mas se bater aquele número financeiro, eu saio. E nessa daqui ficou bem perto, tá? Essa aqui, eu fiquei muito perto de ser estopado e o mercado voltou rapidamente na abertura do dia seguinte, o mercado voltou. Eu fiz a operação no dia 3, no dia 4 de janeiro eu fiquei muito perto de ser estopado, e no dia 5 de janeiro, o mercado já abriu muito a meu favor e eu consegui fazer, virou tudo que eu estava perdendo e ainda ganhou uma grana. E se eu tivesse ficado posicionado sexta-feira, o mercado afundou, teria ganhado bem mais posicionado na venda. Ou seja, acompanhe o stop, determine um financeiro que você pode perder. Se não sente feliz em aumentar a posição 4 vezes, opera só uma e faz no máximo mais uma alta com um espaço um pouco maior, porque você tem grande chance, se bater mais, acompanhe os níveis de preço, né, para você saber se você não está fazendo uma coisa errada, né, se você não está operando muito fora do nível de preço. E dá para fazer. Por que eu faço isso? Antigamente, antes de eu sistematizar, eu sempre operei isso aqui, tá?
mas muito assim, pequeno. Toda vez que eu bati o olho no mercado, os dois estão subindo, tanto o dólar quanto o índice estão subindo. Pô, tem uma coisa errada. Né? Eu ia lá e vendia um pouquinho de cada um. Normalmente voltava, mas eu nunca me deparei para pensar naquilo. Né? Foram nos últimos dias que eu sistematizei uma maneira, então operado praticamente todo dia isso com resultados positivos. Né? Então mostrei bastante, aí que tá. Aí aqui, eu seguindo a planilha, né? Para vocês terem uma ideia do que é importante. Então tem a primeira entrada com dólar à vista, a primeira entrada do Ibovespa à vista. A primeira vez que eu entrei na operação, eu vou lá e classifico aqui, ó. Pô, o dólar estava tanto, o Ibov estava tanto, né? O financeiro é 160.900. Aqui tem os financeiros de entrada, né? E aí, na zerada, eu faço a mesma coisa. Qual que era o dólar à vista, qual que era o Ibovespa à vista, e qual foi o preço que eu me zerei, que eu zerei a operação. Então aqui vocês percebam que ao longo do mês, do dia 15 de dezembro, valia 157.900, o primeiro número aqui embaixo na tabela da primeira entrada. Essa relação sumiu bastante, saiu de 158 mil para 161 mil, 4 mil reais, bastante coisa. Então não dá para você ficar simplesmente vendido esperando que vai voltar, porque muitas vezes não vai voltar, ou vai demorar muito para voltar. Né? Então começou com 158 mil, foi subindo, né? Eu continuei vendendo, ou seja, intraday as operações são bem legais de você acompanhar, né? Porque elas guardam uma relação muito importante no intraday, mas quando os preços mudam de patamar, esse número perde um pouco a função. Né? Você tem que se readequar, você tem que ficar de olho o tempo inteiro. Saiu de 158 mil para 161 mil, né? O financeiro da operação. E eu continuei vendendo. Toda vez que esticava demais no intraday, eu vendia, o mercado caía, eu recomprava. Tem um relativo ali, convido vocês a fazerem esse estudo também, darem uma olhada nessa conta, ver se faz sentido para vocês o que eu estou fazendo, tentarem sistematizar, monta uma planilhazinha, quem tem mais facilidade para mexer com o Excel, monta uma planilhazinha, olhando esse tipo de coisa. Na Active você consegue ver tanto o dólar à vista quanto o dólar futuro e o Ibovespa à vista, que é o braço 50, com o Ibovespa futuro, que é o braço 50, é fevereiro, que é agora, né? E você consegue saber o diferencial, né? Olhando os dois ali, você sabe o diferencial de um e para outro, tanto no dólar quanto o diferencial do futuro para o à vista, nos dois mercados, né? Então você consegue montar uma planilha dessa aqui para você acompanhar o mercado à vista e acompanhar o financeiro. Dá para fazer. É uma operação um pouquinho técnica, né? Ou bastante técnica para quem está começando, mas é uma operação que tem provado por A mais B aqui que dá para ganhar um dinheirinho. Beleza, galera? Então acho que é isso. Essa era a ideia essa era a ideia da operação. Adilson, bota para mim aqui o YouTube de novo. O YouTube não, desculpa, o meu Instagram e meu Twitter. Se tiverem dúvida, eu tenho certeza que tiveram, me chamem ali no Twitter, me chamem no Instagram. Me perguntem, tô montando aqui, tô tentando enxergar assim, tô enxergando assim, o que eu faço? Vamos conversando, tô aqui para ajudar, tentar da melhor maneira trazer mais informações para vocês. Beleza, galera? Já falei pra caramba hoje. Eu falei que ia ser conciso, não consegui. Deixa sua mensagem aqui, me chamem no Instagram, se quiserem falar comigo, e Twitter, vamos debatendo mais sobre o assunto. Valeu, boa semana para todo mundo, onde a gente consegue ganhar um dinheiro. Abraço!